Vamos lá? Salmo 17. Eu vou fazer a leitura na NVI, que é a nova versão internacional. Sentado mesmo como você está, acompanhe a leitura desse salmo. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face, quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Amém? Pai querido, nós lemos a tua palavra e te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a compreendê-la. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos oriente e que o Senhor faça com que essa mesma palavra, ó Deus, alcance cada um dos corações aqui presentes. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a nossa vida, que o nosso culto e que a ministração da tua palavra sejam para glorificar o teu nome e para edificar as vidas de outras pessoas. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Justiça, proteção e recompensa de uma oração sincera. O contexto do Salmo 17 é muito interessante. Davi enfrentava um ambiente de muita perseguição e estava em fuga, apesar de não ser culpado. A Bíblia relata, nos livros de 1º e 2º Samuel, que o rei Davi foi perseguido tanto pelo rei Saul, quanto pelo seu próprio filho Absalão. Saul era movido pela inveja e pelo ciúme, e ele perseguiu Davi por causa das vitórias de Davi contra os filisteus, e também por causa da popularidade que Davi tinha entre o povo. Saul era um homem que perseguiu Davi de tal forma que por 2 ocasiões Davi teve a oportunidade de eliminá-lo, mas Davi poupa a sua vida. O final da história de Saul é trágico, ele acaba se matando, cometendo suicídio. Outro episódio de perseguição na vida de Davi é a perseguição do seu próprio filho, Absalão. Davi, assim como eu e como você, era um homem
que cometia erros e cometia muitos. Um dos erros que Davi cometeu foi o pecado de Betseba. Isso gerou uma série de consequências terríveis na vida dele. E um dos seus filhos, Absalão, mata o seu próprio irmão, Amnon. Amnon, que havia estuprado uma de suas irmãs também, irmã de Absalão. E depois Absalão usurpa o trono de Davi, toma o trono de Davi, e por conta disso ele passa a perseguir o próprio pai. E ele liderou uma rebelião contra Davi. Ele comandou uma situação, forçou Davi a fugir de Jerusalém para escapar da morte. É nesse contexto que, muito provavelmente, o Salmo 17 foi escrito. Davi estava sendo perseguido. Mas neste salmo, Davi se expõe diante do Senhor. Em outras palavras, ele abre o coração para o Senhor. E esse salmo, ele é interessante porque Davi, ele se coloca diante do Senhor na perspectiva de que o Senhor é o seu protetor, de que o Senhor é aquele que pode fazer a verdadeira justiça e de que o Senhor é aquele que pode lhe recompensar. Por isso ele apresenta ao Pai, ao Senhor, uma oração profundamente sincera, muito sincera. As palavras ditas por Davi neste salmo, em forma de oração, são palavras que brotam do seu coração, brotam daquilo que de fato ele estava sentindo e de fato daquilo que ele estava passando. Então Davi, como eu e como você, passou por lutas. Todos nós passamos por lutas, por perseguições, por traições, por situações adversas. No entanto, nós devemos apresentar a Deus com sinceridade as nossas súplicas, as nossas petições. É isso que Davi faz nesse texto. Orar, meus irmãos, é mais do que simplesmente um ato religioso. Orar é abrir o coração diante de um Deus que tudo vê e tudo sabe. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Então, por que a gente ora, se Ele já sabe? Nós oramos porque nós entendemos que mesmo Deus, sabendo de todas as coisas, nós precisamos viver na sua dependência. Diante de Deus, as nossas palavras, as nossas petições dizem muito mais daquilo que nós imaginamos e muito mais daquilo que nós somos. Porque quando a oração é feita com sinceridade, Deus ouve a nossa oração. E Ele se inclina, esse texto diz que Ele se inclina para ouvir a oração de Davi. Então Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Nós estamos diante de um justo clamando por justiça. Davi, um justo que clama por justiça, por proteção e por recompensa. Em cada uma das suas petições, Davi revela quem ele é, quem Davi é, mas também revela quem Deus é. Assim como nesta e em tantas outras orações de Davi, nós podemos aprender, irmãos, algumas lições, que as nossas súplicas devem ser o resultado de um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. As nossas súplicas devem ser o resultado de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Quando nós oramos com sinceridade, as escamas dos nossos olhos caem, as máscaras são derrubadas, porque nós estamos diante do poder do Altíssimo, aquele que sabe de todas as coisas. Amém? Você crê que Deus sabe de tudo a seu respeito? Você crê que Deus sabe de tudo que você pensa, de tudo que você faz? E porque Ele sabe de todas as coisas, Ele deseja ter um relacionamento de intimidade com você. Deus é um Deus relacional. A proposta de Deus para nós é uma proposta de relacionamento. Davi era um homem justo. Aí, de repente, você pode dizer assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. Essas são palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3.
O apóstolo Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Muita gente acaba confundindo isso. Esse texto de Romanos não está dizendo para nós que não existam pessoas justas. Existem pessoas justas. Davi era um homem justo. A Bíblia tem vários exemplos de homens que foram justos. Jó foi um homem justo, foi um homem correto. Elias foi um homem justo. Enoque andou com Deus, foi um homem justo. Moisés foi um homem justo. Tantos homens foram justos na face da terra. No Novo Testamento, há exemplos de homens justos. Barnabé foi um homem justo. Estevão foi um homem justo. Quando a carta de Paulo aos Romanos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, ela está se referindo à salvação, está querendo dizer que nós não podemos justificar os nossos próprios pecados. É isso que o texto está dizendo. É por isso que lá no capítulo 3 de Romanos, diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos justificados em Cristo Jesus, mas Davi era um homem justo. E ele está diante agora de um episódio em que ele ora ao Senhor e apresenta ao Senhor os seus atos de justiça, apresenta o seu coração, é profundamente sincero. Davi em fuga, sendo perseguido, mas ele ora ao Senhor por isso. Eu queria dividir essa palavra em 3 pontos. A primeira é um pedido por justiça. Está lá nos versículos de 1 a 5. Olha o que diz: ouve, Senhor, a minha justa queixa. Davi apresenta uma queixa que é justa ao Senhor. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Olha o que diz Davi: a minha oração que eu estou fazendo não é uma oração que vem de lábios falsos. E a minha causa, o que eu estou apresentando ao Senhor, é justo. Ele diz mais: venha de ti a sentença em meu favor, ou seja, a tua justiça é a que interessa para mim, não é a minha justiça. Sim, vem de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça, provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Davi apresenta ao Senhor com muita sinceridade a sua queixa e faz questão de dizer que ele era um homem justo. Ouve, Senhor, a minha justa causa, atende o meu clamor. Ao pedir que Deus ouça a sua oração, Davi convida o Senhor para provar a sinceridade daquilo que ele estava dizendo. Ele diz: olha, tu conheces a minha vida, tu conheces a minha vida, tu sabes que eu sou um homem sincero, tu sabes que o que eu estou dizendo é sério, é sincero. Isso pode ser feito, só pode ser feito, irmãos, isso, por quem tem a consciência limpa diante de Deus. Então, quando nós nos apresentamos a Deus em oração, nós devemos ter a consciência, irmãos, de nos apresentarmos com a consciência limpa, sendo sinceros com o Senhor. De Deus não se zomba e de Deus nada se esconde, nada se esconde, nada está escondido aos olhos de Deus, mas Ele quer ouvir a sinceridade que está no seu coração. Ele quer ouvir aquilo que você realmente quer dizer para Ele com um coração justo. Davi, ele faz um autoexame de sua vida. Lá no versículo 3, ele diz: provas o meu coração, e me visitas à noite, nada achaste. Ou seja, Davi se submete ao exame divino, ao exame de Deus. Em oração, ele se oferece ao olhar de Deus. Ele diz: olha, eu quero que o Senhor olhe para mim, que o Senhor me sonde, o Senhor me conhece. Outro salmo, escrito por Davi, o Salmo 139, nos versículos 23 e 24, Davi declara: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Ele está dizendo isso: vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ele diz assim: vê se há em mim alguma coisa errada, lá no Salmo 139.
Sabe por quê? Porque Ele faz isso sabendo da sua condição. Então, quando você orar, quando você estiver na presença do Senhor, quando você for apresentar uma causa ao Senhor, peça para que o Senhor examine a sua vida. Ele já examina, Ele sabe, mas diga isso para Ele: Senhor, olha para mim, provas, Tu me sondas. A oração dele, irmãos, também é uma declaração de defesa. É uma declaração de defesa baseada no compromisso que ele tinha com Deus. Olha o que ele diz aí logo em seguida: decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Então ele apresenta isso para o Senhor. Então, irmãos, a nossa oração deve ser sempre assim: Senhor, sonda o meu coração. Que as minhas palavras não sejam mascaradas, que as minhas palavras sejam um reflexo da verdade, que as minhas palavras sejam justas e não sejam falsas. Ensina-me a andar na Tua justiça. Essa deve ser a nossa oração constantemente. Segundo ponto, um pedido por proteção. No verso 6, ele diz assim: eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me respondes. Inclina para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do Teu amor. Tu que com a Tua mão direita salvas os que em Ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos Teus olhos. Esconde-me à sombra das Tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Davi estava sendo perseguido, Davi estava enfrentando adversidades, Davi vivia um momento difícil na sua vida, mas aqui ele expressa toda a sua confiança em Deus. Quando nós passamos, irmãos, por lutas, por perseguições, por traições, quando nós passamos por situações adversas, nós precisamos aprender a expressar toda a nossa confiança no Senhor. O Salmo 128 diz assim, 121, elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? A resposta é pronta, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós enfrentamos lutas e dificuldades, a gente precisa entender que precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. Nesse contexto aqui, Davi faz isso porque ele vivia uma realidade de ameaças que o enfrentavam todos os dias. Davi precisava de refúgio. Olha o que diz os versículos 6 e 7. Eu clamo a Ti, pois Tu me respondes. Inclina-me para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do Teu amor, Tu que com a Tua mão direita salvas os que em Ti buscam proteção, os que em Ti buscam refúgio contra aqueles que os ameaçam. Davi sabia, irmãos, que Deus era o seu Salvador. Davi sabia que podia se refugiar no Senhor. Davi sabia que a bondade do Senhor era maior do que os seus problemas. Davi, mesmo vivendo num deserto perigoso, num ambiente hostil, ele confiava plenamente no Senhor. E essa deve ser uma lição para nós. Quando nós vivemos em ambientes hostis, quando nós vivemos em ambientes contrários, aquilo que nós vivemos na presença do Senhor, a gente precisa compreender isso. As ameaças contra Davi eram reais. No versículo 9, ele diz, dos inimigos que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eram reais. Ele não vivia uma ameaça, digamos assim, superficial, era uma ameaça
real, concreta. Ele estava num cerco. Quantas vezes nós enfrentamos ameaças reais? Cercos que se colocam diante de nós, para tirar de nós a alegria de estarmos na presença do Senhor, para tirar de nós aquilo que é contrário à sua vontade. Mas ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Deus nos guarda. E Ele nos guarda como a menina dos seus olhos. O versículo 8 é um dos textos mais bonitos da Bíblia, um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. São duas expressões muito interessantes. Você sabia que, por instinto, nós protegemos mais os olhos do que o coração? Você já parou para pensar nisso? A gente protege mais os olhos do que o coração. Se você tem uma coisa brusca, de repente, assim, um acidente, uma arma contra você, alguma coisa, a primeira coisa que você faz, um susto, alguma coisa que está caindo, a primeira coisa que você faz é proteger os olhos, é ou não é? Se protege os olhos antes do coração. E ele diz assim, me protege como a menina dos teus olhos, como aquilo mais precioso que tu tens, que a visão me protege. Depois ele diz, esconde-me à sombra das tuas asas. A sombra das tuas asas. E aqui a gente pode fazer uma referência, por exemplo, com a galinha, que cuida dos pintinhos debaixo das asas. As aves, de modo geral, protegem os seus filhos debaixo das asas, dão calor, protegem do predador, protegem do inimigo. Nós temos um Senhor, irmãos, que nos protege como a menina dos teus olhos e que se esconde debaixo das suas asas, daqueles que nos atacam, daqueles que nos perseguem, do pecado que ronda, do leão que ruge, do ladrão que tenta nos roubar, do inimigo das nossas vidas que tenta nos afastar da vontade do Senhor. Esse texto também, Davi, diz que os ímpios revelam insensibilidade, mas o Senhor não dorme e age no tempo certo. Olha o que diz o versículo 10, eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, pronto para derrubar. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Aí ele declara, levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. E quando eu estava preparando esse texto, eu parei um pouco para pensar nisso, sabe? Quem são esses homens cuja recompensa está nesta vida? Quem são esses cuja recompensa está aqui? São aqueles que são materialistas. São aqueles que acham que o reino de Deus é aqui. São aqueles que acham que bens materiais, ou bens emocionais, ou conhecimento, ou ciência, são suficientes. E não entendem que nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos aqui por uma ocasião, nós estamos aqui por um momento. A nossa vida está olhando para a volta de Jesus. Domingo passado eu ouvi uma mensagem e o pregador fez a pergunta assim, olha, você ainda crê que Jesus vai voltar? Quantas vezes a gente olha, a gente escuta essa história? Olha,
Então, de repente, você pode pensar assim, já ouvi tanto, será que de fato Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Para me redimir? Para me livrar dos homens maus? Para me livrar daquilo que me sufoca, daquilo que me persegue, daquilo que está todos os dias tomando o tempo precioso do Senhor na minha vida? Nós precisamos entender, irmãos, que nós dependemos do Senhor, até que Ele venha. Nós cantamos isso, até que Ele venha, e Ele virá. Esse texto também nos ensina, irmãos, que as nossas lutas não serão vencidas pelas nossas forças. Não serão vencidas. E quantas vezes nós tentamos enfrentar os nossos problemas com as nossas próprias forças? Quantas vezes a gente se debruça e a gente se debate, tentando resolver situações com as nossas próprias forças, e esquece de pedir proteção ao Senhor. Pedir proteção ao Senhor, como Davi pede nesse texto aqui, quando está sendo perseguido, é um ato de dependência. Ele está dizendo, eu dependo de Ti, Senhor, por isso me protege, por isso me guarda. Quantas vezes por dia você precisa dizer isso para o Senhor? Senhor, me protege, me guarda. Senhor, não permita que o inimigo se irande contra mim. Me protege, Senhor, dos homens maus. Me protege daqueles que têm um coração tendencioso, enganoso. Me protege daqueles que têm uma vida de perseguição contra mim. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que a vida cristã não significa que nós estamos imunes aos perigos, às perseguições e às traições. Não estamos imunes. Pastor Francisco Helder, quando ora, ele costuma dizer assim, que o Senhor pede ao Senhor que nos livre dos perigos visíveis e invisíveis. É uma expressão que ele usa muito nas suas orações. Porque, de fato, nós precisamos entender, irmãos, que há perigos invisíveis e visíveis. O livro de Efésios, no capítulo 6 e no verso 12, diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Em outras palavras, a nossa luta é contra realidades espirituais que só podem ser vencidas por meio da oração e da palavra, por vezes do jejum. O próprio Jesus Cristo diz isso, olha, há situações só com jejum e oração. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta, posso até saber as lutas de alguns aqui. Os irmãos não sabem quais são as lutas que eu enfrento. Mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos com toda clareza. Quando nós colocamos diante do Senhor as nossas lutas, Ele nos ouve. Ele nos dá a resposta. E a vontade do Senhor é soberana. É maior do que a nossa vontade. Para a gente encerrar, a terceira parte desse salmo, Davi faz um pedido por recompensa. Versos de 13 a 15. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhe reservaste. Sejam os seus lábios saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, eu acho assim, essa expressão aqui, assim, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. O que Davi espera de recompensa é ver a face do Senhor. E ele diz assim, quando despertar, ou seja, quando eu acordar dessa luta, dessa perseguição,
ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Ele diz assim, quando eu vencer a batalha, em outras palavras, eu quero contemplar a tua face, eu quero ver a tua semelhança. Esse texto ensina para nós, irmãos, que quando o Senhor vence uma luta que é nossa, e Ele entra nessa luta com a gente, Ele está querendo dizer para nós que Ele venceu para que a gente melhore o relacionamento com Ele, para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente aumente o nosso nível de intimidade com o Senhor, para que a gente olhe para Deus como aquele que de fato é o único Deus que pode resolver todas as coisas, mas é o único Deus a quem toda vitória deve ser tributada. Quando eu venço uma luta, quando eu venço uma dificuldade, é Deus o grande vencedor, é Ele que venceu por mim. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, quem vence é Jesus, quem vence não é você, quem vence não sou eu, quem vence é o Senhor, e Ele vence por nós, e Ele nos dá a vitória. O que Davi está querendo dizer aqui, Senhor, eu vou vencer essa luta, mas eu não vou vencer por mim mesmo, eu vou vencer por causa do Senhor, e quando eu vencer, quando eu acordar desse pesadelo, eu vou contemplar a tua face, eu vou te adorar, eu vou te servir. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versos 1 e 2, nós lemos o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não nos conhece porque não conheceu Deus. Quando alguém lhe perseguia, é porque ele não conhece a Deus. É porque ele não sabe quem é Deus. Esses homens perseguiam Davi porque não tinham relacionamento com o Senhor, porque pecavam contra o Senhor. Então, todo aquele que lhe persegue, todo aquele que lhe ofende, todo aquele que lhe fere, intencionalmente, com maldade no coração, faz isso porque ainda não conheceu o Senhor. Amados, ainda no versículo 2, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós seremos semelhantes a Deus e o veremos como Ele é. É a mesma oração que Davi faz. Davi diz, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. A nossa oração deve ser essa: Senhor, que meu coração não se apegue a coisas passageiras, que a minha maior recompensa seja sempre estar contigo e ver a tua face. Ensina-me a viver com os olhos fixos na eternidade, olhando para Cristo, o alvo, o autor e o consumador da nossa fé. É para Ele que nós devemos olhar. O Salmo 17, para nós concluirmos, nos mostra que orar é mais do que pedir. É se colocar diante de Deus com o coração aberto, com o coração sincero, sem palavras falsas. E quando fazemos isso, nós revelamos quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos. Davi se derrama na presença do Senhor. Ele não era um homem perfeito, assim como nós também não somos, mas ele buscava ao Senhor. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 8, o Senhor diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Apresente ao Senhor um coração limpo. Apresente ao Senhor a sua vida.
como ela é. Apresente ao Senhor as suas lutas e Ele responderá a oração que se fizer neste lugar e a oração que se fizer na intimidade do seu quarto. Ele responderá. Se a gente fosse abrir aqui para testemunhos, eu sei que muitos irmãos testemunhariam isso. Eu orei e o Senhor respondeu. Eu passei por uma luta e o Senhor respondeu. Eu sofri, mas o Senhor me deu a vitória. Eu perdi, mas o Senhor me restituiu. Eu sei que muitos orariam assim. Mas talvez muitos diriam o contrário. O Senhor não me escuta, o Senhor não me ouve, o Senhor não está nem aí para mim, o Senhor fechou os olhos para mim, o Senhor está sentado num trono de má vontade. Não é assim. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, nós cantamos assim. Ele conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça prosperar nele, que o Senhor nos faça ter justiça, que o Senhor nos faça viver na sua presença. Nós vamos cantar uma música ao Senhor e depois nós vamos orar.